Estou de volta. Vamos lá. Vamos abrir o WebDev. Boa noite, pessoal. Quem está na sala aí está com algum problema que a gente precisa verificar antes de começar? Da minha parte, não, Eduardo. Aliás, nem tive tempo de mexer, cara. Estou no meio de um projeto aqui que eu tenho prazo para entregar e está complicado para fazer alguma coisa. Mas, a princípio, eu fiz aí só alguns testes assim à parte com o framework e, por enquanto, no que eu vi, está tranquilo. Certo. Vamos agora. Vou chamar aqui o Ranulfo, que estava com um probleminha de tarde. Vamos ver se ele vem aí para sala. Daniel Viana, juliobrasil.com. Vamos acessar. Tá, no projeto errado. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá. Tem que trocar aqui o SM. Está apontando para o SM lá da minha empresa. Deixa eu ver aqui, já foi no chat. Vamos lá, enquanto vai abrindo aqui, eu vou tocando com vocês aí. Denis. Não, foi o Ranulfo. Enfim. Pessoal, o encontro de hoje tinha como objetivo a gente revisar o que foi discutido aí nos últimos encontros e fazer ao vivo com vocês a construção tanto das classes quanto das páginas, tá? Para a gente avançar para o próximo passo, seria interessante que a gente já tivesse dentro do projeto as classes das tabelas básicas e das páginas também de manutenção. Da galera que está aí na sala, alguém conseguiu fazer alguma classe? Tem todas as classes no projeto? Eu estou tentando sincronizar o SM aqui, está dando erro. É o Marcelo Braga quem está falando.
Tá, Marcelo. Pode ser alguma indisponibilidade do servidor. Também não estou conseguindo conectar agora nele. Ah, então tá ok. Eduardo, Vou vendo aí. Oi, oi. eu tinha conversado com o pessoal ontem, né, que eu não, ontem, não, anteontem, que eu não pude assistir a aula de ontem, respeito do usuário do SCM. Isso foi discutido ontem com relação a ter um único usuário ou cada um ter o seu usuário para não dar conflito nas atualizações? A princípio, usar o mesmo usuário não teria problema. Conflitos podem existir se duas pessoas diferentes usarem o mesmo nome de arquivo. Então, eu sugeri que o pessoal, quando fosse criar algum componente dentro do projeto, que sempre colocasse o seu nome, tá? Mas pelo fato de estar usando o mesmo usuário, a princípio não teria nenhum problema. Porque o que eu tinha falado anteontem com o pessoal é que o SCM, normalmente, cada pessoa tem um usuário, justamente para você, como administrador do SCM, conseguir saber quem fez, quem alterou, quem mexeu, e as versões de cada pessoa ficam salvas em repositórios separados, né? Porque, por exemplo, se eu chegar e alterar um componente, e outra pessoa com o mesmo nome do usuário também alterar, eu acredito que ele vai gravar por cima, né? Na verdade, mesmo que sejam dois usuários diferentes, ele vai gravar por cima, apesar que ele mantém o histórico do componente, né? Para o desenvolvimento, para uma equipe de desenvolvimento mesmo de produção, o correto é cada um ter o seu usuário, né? Porque é para o administrador poder identificar quem foi que fez as alterações, tá? No nosso caso aqui, eu não julguei necessário criar um usuário para cada, porque cada um vai fazer digamos assim, as tuas classes separadas, e a gente não ia ter essa necessidade de estar alterando o mesmo arquivo para manutenção. Entendeu? O meu medo é correr o risco de alguém alterar alguma classe que não era para alterar e ele acabar gravando. Não, se você criar a tua classe e colocar o teu nome, dificilmente alguém vai alterar. A não ser que alguém de propósito vá lá, baixe a tua classe e faça alteração. Não, mas eu digo que a gente não ia fazer um projeto já funcional da gestão de clientes. Isso, mas aí eu vou reservar uma pastinha no projeto para guardar essas páginas. Entendi. Entendeu? E aí, depois, no final, aí a gente pega esses arquivos que é de todo mundo aí, deleta do projeto final e fica o projetozinho limpo, tá? Perfeito. Realmente está fora o SCM, tá? Eu não sei se é algum problema na conexão com o servidor, o que é que deu lá. Eu vou abrir aqui uma cópia e a gente vai dar sequência aí. Pessoal, vocês estão com o projeto aberto já? Olá, pessoal, boa noite. Sempre atrasado, mas cheguei. Eu estou tentando abrir o projeto, mas ele está querendo sincronizar e não Então, o que é que vocês podem fazer? Eu, nesse caso aqui, eu vou fazer uma cópia do projeto. Por que que eu vou fazer? Só vai demorar um pouquinho, porque ele é meio grande. Por que que eu vou fazer uma cópia? Porque eu vou abrir o projeto e vou pedir para ele desconectar. Mas para vocês aí não vai ser tão interessante. Vai bagunçar o que eu tinha pensado. Eu tinha pensado a gente entrar no projeto de vocês e ir fazendo aí classe a classe, item a item. Mas com SCM fora isso não vai rolar. Porque se a gente fizer num projeto separado, depois eu não vou conseguir mandar isso para o SCM, porque eu já vou ter desconectado. E aí, para conectar de novo o projeto, é um trabalhão danado. Esse servidor está hospedado aonde? Esse servidor, eu acho que é um provedor chamado OVH, se não me engano. O Jorge pode confirmar para mim aí, mas eu acho que é um OVH. Deixa ele fazer a cópia aí. Deixa eu ver quem está na sala aqui que chegou agora.
Ranulfo, o Ranulfo, tu tava com problema de acessar com o usuário WX nível 1, né? Isso, tô mesmo. É, Obrigado, Eduardo. você conseguiu resetar ele, descobriu a senha? Cara, nada, não vai, viu? Dá aquelas mensagens que eu te passei hoje durante o dia, obrigado pela atenção sua, mas não consegui, cara. Mas se for atrasar o seu trabalho, não tem problema não, depois amanhã a gente dá um jeito de fazer. A gente podia dar uma olhada, mas como o SSM tá fora, aí também não ia adiantar nada agora, né? É o que eu achei hoje de dia, que estava fora lá naquele link da Gold Sea, sabe? É verdade o que eu estou falando? Ele realmente está fora. Eu vou Então, ver com o Tom, que gerencia o servidor, o que é que pode ser lá. Agora, mais amanhã, eu vou estar fazendo, atualizando aí a documentação, a gente pode te chamar ali no Skype e a gente vê. tá certo. É o que eu percebi, assim, ó, só pode ser o servidor fora, mas tudo bem, amanhã a gente vê. Não tem pressa. Beleza. Obrigado, Eduardo. Valeu. Boa noite a todos, aproveitando que eu estou ligado no microfone, já vou desligando e deixar vocês à vontade, tá? Boa noite. Valeu. Deixa eu terminar a cópia do meu projeto aqui, aí eu vou dar sequência, então, na parte de criação de consultas. E aí eu vou mostrar como personalizar, como criar uma consulta para uma página e como personalizar algumas queries. Enquanto ele copia, deixa eu ver o que eu vou precisar. Vou precisar do HFSQL local aqui, já que lá está fora na nuvem. Eu tentei pingar para o servidor aqui, mas ele não está nem respondendo. Ele está realmente O fora. Jorge Matos está vendo isso aí agora. Ele tá down mesmo. Esses servidores da OVH, se eu não me engano, eles não respondem ping, tá? Eu também tenho um lá, ele não responde ping, mas ele está ativo. Esse nosso ele responde, sim, responde tudo. Pode ser, de repente, o teu firewall que está ignorando o ping. O meu lá, ele tem um padrão lá, eles criaram para refugar. Mas é o OVH também do Canadá, né? Não é de Portugal. Tá. Jorge, Oi? Tem uma barulheira no áudio aí. é o microfone do Jorge que está dando um retorno aqui. Mas está copiando aqui, pessoal. Deixa eu ir conversando com vocês aqui. Vocês chegaram a assistir os vídeos? O que é que vocês estão achando aí? Estão achando difícil? Como é que está a percepção? Bom, eu não vi o vídeo, mas eu vi aquele PPTX lá até esqueço o nome, tem hora. PowerPoint. Isso, PowerPoint. Achei muito interessante. Se for naquele nível lá, vai ser show de bola, hein? Amanhã eu vou estar dando uma documentação, vou estar dando uma atualizada naquele PowerPoint, que tem uns detalhezinhos que estão um pouquinho diferentes, e já disponibilizar para vocês. Tá ótimo. E o restante do pessoal aí, chegou a ver alguma coisa? Os vídeos eu já tinha visto, Eduardo, e a princípio, cara, tá show de bola. Eu não conhecia esse do Peter, né, no qual você se baseou, só conhecia o do Andy lá, o Cowboy. E, cara, o nível ali tá de abstração, de maturidade dos objetos ali tá excelente. Então, agora é só controlar a ansiedade, né? Mas o resto tá de parabéns. Para mim, Eduardo, é que eu estou entrando agora na 10ª aula para cá, eu acho que isso aí, depois do que você assumiu esse negócio aí, não é que eu estou falando mal do outro não, mas está muito transparente, está muito fácil de entender. Parabéns. Valeu. Essa é a intenção, é de descomplicar. Apesar de parecer complicado no começo, mas a intenção é descomplicar um pouco mais digamos assim, a quantidade de coisas que você tem que fazer na preparação do aplicativo aí para conseguir ter mais produtividade no sentido de atender às regras de negócio, né?
Perfeito. A gente sempre trabalha com esse foco de padronizar o máximo que for possível para fazer com que o programador não se preocupe com detalhes básicos de infraestrutura, como é que vai gravar, como é que vai voltar, como é que vai validar, e ficar focado justamente no atendimento da regra de negócio, que é o que importa para o cliente no final das contas. Né? Pois é, eu sempre trabalhei com objeto, né? E isso aí que é o foco da coisa. O mais importante é isso. Você cria, fica lá pronto. Você usa a hora que quiser, né? Exatamente. Eduardo, só uma coisa que eu fiquei na dúvida aí, você num dos vídeos teus que eu vi apresentando o framework, você fez um comentário do seguinte, que da forma como o framework gera a aplicação, eu entendi assim, que quem quisesse mais performance teria que ir para o modo tradicional. Eu entendi isso direito ou de repente a colocação era outra e... Não, era mais ou menos isso mesmo. Porque quando você trabalha com o framework, você está adicionando, digamos assim, mais uma camada em memória, né? Se você fizer direto pelos comandos HADD, HModify, e fizer ali as carries e os seeks, como já vem padrão na PCsoft, você está utilizando a camada dela. Quando você usa o framework, eu estou colocando uma camada a mais acima dela. Então, na prática, pela lógica, isso consome um pouco mais de memória, né? Então, temos que ter o bom senso, assim, se eu vou fazer uma rotina de processamento onde eu não vou precisar manipular dados, gravar, alterar, se eu vou só fazer leitura, e eu preciso de desempenho, eu posso usar nativamente o que o WebDev já me dá, eu não vou ter problema, né? Eu sei que eu estou tirando uma camada de cima, indo para uma camada mais embaixo, que eu vou ter um pouco mais de performance. Apesar que, com a versão 21, eu quero fazer uma versão 2.1 do framework, eu mesmo quero fazer uns testes aqui em relação a desempenho, né? Até para bater esse conceito melhor, de dizer, olha, com o framework você vai ter desempenho X, sem o framework, num determinado tipo de processamento, você vai ter um desempenho Y que é melhor. Eu não cheguei a explorar a fundo essa questão de desempenho nessa versão do framework, né? Porque a gente tinha mais trabalho e outras coisas mais, digamos assim, mais urgentes para fazer. Mas a gente tem nas aplicações que eu desenvolvi na empresa, situações onde a gente tem processamento bastante pesado e que a gente viu que talvez se usasse a camada de baixo, né, não usasse a camada do framework, tivesse ficado um pouco mais rápido. Mas isso é uma coisa que eu ainda vou bater, digamos assim, 100% esse conceito, tá? Mas é uma dica que fica para você julgar na hora de programar. Eduardo, só uma dúvida. Essa camada que você está falando aí, nós estamos falando a nível de trabalho, de desenvolvimento ou em nível de cliente já, usando o sistema? Seria a Entendeu? nível de uso do sistema mesmo, em produção. Que a nível de desenvolvimento, eu acredito que por ser orientado a objeto e centralizar as regras, para a gente ele facilita e muito o trabalho nosso. O detalhe é o depois, né? Tem que pensar no final. E que foi justamente nessa armadilha que a gente caiu, né? Em tempo de desenvolvimento, a aplicação estava bacana. Quando a gente botou no A gente cliente... já tem, Eduardo, você já tem isso aí assim testado a nível de cliente para ver o resultado? A gente tem um cliente nesse caso, mas eu não cheguei a comparar, tipo assim, processamento com o framework e esse mesmo processamento sem o framework, né, nativo. Eu não cheguei a fazer isso. Mas eu quero fazer esses testes de performance na versão 2.1 desse framework. Até para mim realmente saber que, assim funciona dessa forma e assim funciona dessa outra forma. Entendeu? Entendi. Que realmente é importante fazer esses testes, porque às vezes na hora que você está desenvolvendo para o cliente, você não tem esse tempo para fazer isso, entendeu? Você tem que entregar página, você tem que entregar cadastro, entregar alguma coisa que o cliente veja. Então você às vezes não tem tempo para parar para fazer teste de performance. Mas temos que pensar nisso, porque o importante é a felicidade do cliente, né? Exatamente. Não pode ser ignorado, né? Mas às vezes você tem que dar prioridade a outras coisas, né? E assim, sabe como é que é cliente, né? Quer tudo para ontem. Claro.
né? Então, às vezes a gente faz isso, olha, eu vou te entregar isso aqui, não vai estar bem redondo, mas aí depois de uma segunda versão a gente vai otimizar, vai melhorar. Tá certo. Beleza. Vamos lá, vamos começar aqui. Consegui abrir o projeto aqui desconectado. Vamos embora. Eu não estou não, mas eu vou acompanhar. Depois eu conecto amanhã, se você me der uma mão. Obrigado. Valeu. Mas estou acompanhando. Eu vou só trocar aqui o meu INI, porque isso aqui está remoto, e eu vou usar o meu HFSQL local. Deixa eu ver se ele vai conseguir conectar. Não, deu um errinho aqui. Deixa eu reconfigurar meu INI. HF, Ctrl Center. Deixa eu ver qual é o meu banco aqui. Tem 2. Eu acho que é esse aqui. Ah, está todo desconfigurado aqui. Deixa eu fazer o seguinte, excluir esse INI daqui. Tirar esse. Não, tá reclamando aqui que a análise não está compatível com o banco. Deixa eu ver se eu estou usando o banco certo aqui. PWB V1. Não, não é esse. Deixa eu botar outro, então. PWB. Beleza, esse aqui tá ok. Eu só acho que ele tá sem dados. Deixa eu só conferir aqui. Se tiver, já vai fazer uma importaçãozinha rápida ali. TB, cidades. Deixa eu ver se tem uma. Opa. Deixa eu ver, não. Não é TB cidades, é mais cidades. Não, tá cadastrando. Mais estados. A tabela de estados é que tá vazia. Vou fazer uma importaçãozinha rápida aqui da tabela de estados. Só para popular ali. Estados. Ok. FGX. Ok. Ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ok. Então, ontem a gente fez aqui uma página de dados, né? E mostrei algumas dicas ali de como preencher o combo, como fazer filtragem e como formatar os campos aqui. Então, ontem a gente fez a preparação aqui da página básica. Porém, a página básica sozinha ela não funciona, né? Como é que o usuário vai conseguir acessar isso aqui, fazer uma consulta, ver o que é que está cadastrado? Então, geralmente, a gente precisa de uma página de consulta. Vocês podem fazer uma página de consulta personalizada da maneira como vocês gostam. Porém, o framework ele traz uma página já padronizada, tá? Que vem nesse formato aqui. Desse formato aqui, tá? Essa tabelazinha aqui, ela é uma tabela customizada com base em AngularJS e chamadas Ajax ao servidor do WebDev. E ela é bacana, porque a gente consegue fazer filtro por coluna. Inclusive, eu posso determinar qual é o comparador, posso fazer ordenação. Deixa eu carregar aqui alguns dados. Só tem o Brasil aqui, como país. Eu posso definir quantos registros por página eu quero ver, posso fazer a navegação aqui, ele monta para mim
paginação de acordo com a quantidade de registros. Posso fazer exclusão por aqui, né, se eu quiser. E pesquisar, né? Pesquisar por campo também. Então, ela é uma página de consulta customizada e ela vem como padrão do framework. Mas é critério de vocês usá-la ou não. Vocês podem criar a sua própria página de consulta, uma para cada página de manutenção que vocês tenham, e utilizar também a infraestrutura das classes, dos objetos de negócio para carregar esses dados. Então, hoje eu vou mostrar como é que a gente faz essa página de consulta aqui e como é que a gente trabalha com queries customizadas. Tá? Então, a princípio, a gente tem a página de cidades, que a gente criou ontem, e eu vou criar agora uma consulta para essa página de cidades. Para facilitar o trabalho, eu tenho uma página padrão aqui chamada Page Consulta, que é uma página onde eu centralizo todas as consultas padrões do sistema. Como assim? Na mesma página de consulta, eu tenho várias consultas a tabelas diferentes. Por exemplo, dentro dessa função Shield Page Initialization, eu verifico aqui um parâmetro que eu passo para a página, para saber qual é a página de edição que eu estou querendo acessar, e eu verifico aqui qual case que eu vou cair. Então, por exemplo, se eu passar como parâmetro que é a página de países, de edição de países, ele vai executar esse comando aqui para montar uma consulta para a tabela de países. Se eu passar o parâmetro na abertura da página para a página de menus, ele executa esse cara aqui e monta a consulta para menus. Mesma coisa para usuários, mesma coisa para grupos e assim para as outras tabelas que eu tenho aqui no sistema. Tá? O que é bacana? Eu não preciso estar criando uma página separada para cada tabela que eu quero disponibilizar uma consulta. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui e criar um case novo, dizer quais são os parâmetros da minha consulta e o framework já vai montar para mim. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, aqui na Page Consulta, eu vou acessar essa função aqui, Shield Page Initialization. Eu vou criar aqui um novo case. Eu vou até copiar e colar isso aqui para ser mais rápido. Que já realmente na prática eu faço isso. Então, vou criar aqui a página que eu vou chamar como edição, dessa vez é a Page Cidades Edit. Vou criar aqui um objeto negócio chamado Cidades. Vou colocar ela aqui, que ela é do tipo BO Cidades. Cadê você? BO. Cadê cidades? Não está aparecendo aqui. É porque o Nigri, eu tô usando a classe do Nigri lá, ele nomeou diferente aqui. BO by cidades Nigri, né? Aproveitando aqui a classe dele. Declaro esse objeto aqui e faço alguns sets que são padrões. Por exemplo, eu preciso dizer qual é o meu objeto de negócio padrão para essa página. Nesse caso aqui, como eu estou consultando a página de cidades, o meu objeto vai ser justamente esse aqui que eu declarei em cima, que é cidades. Aqui, Default Table Title. Nesse caso aqui não é mais consulta de país, é consulta de cidades. E aqui é uma descrição que eu posso colocar do lado do título da página, se eu quiser que ele apareça. Consulta das cidades. Não sei se dá para mostrar aqui. Essa descriçãozinha aqui, ó. Essa pequenininha. Aqui, ele pede para mim, Default Table Primary Key. O nome do campo, que é a chave primária da tabela que eu vou consultar. Nesse caso, eu estou consultando cidades, eu vou passar a chave primária dessa tabela, que é o Cidade ID. Passados esses parâmetros básicos aqui, eu vou fazer a definição das colunas que eu quero que apareça na tabela. Tá? Então, aqui eu vou chamar essa função, addColumn, e vou passar a tabela, o nome da tabela que contém a coluna. Aqui eu vou passar o nome da coluna que eu quero que apareça lá, nesse caso Cidade ID, o nome da coluna com name, e aqui o caption, que é o que vai aparecer em cima lá, no título da coluna, tá? Cidade ID, caption. Essa numeração aqui é o tamanho, a largura da coluna, tá? 100 aqui para uma coluna pequena de ID.
esse outro parâmetro aqui diz para mim qual vai ser o comparador padrão, que é esse cara que vem aqui, ó. Então, como aqui está equals, igual, ele já vai abrir para mim com o comparador igual. Na outra coluna que eu tenho like, ele vai configurar aqui também como like. Tá? Eu já posso definir ali qual o comparador comum dessa coluna. Eduardo, Oi. só uma pergunta. Esse like dá para trocar por outra palavra? Dá para trocar. Isso aqui fica num templatezinho HTML. Você pode botar um outro nome. Ah, tá. É porque tem uma secretária de escola que não fica falar isso para ela. Tem umas pessoas que gostam, sabia, desses nomes assim, e aí só quer falar esses termos agora. Agora eu faço um like no sistema. Já peguei Mas você trabalha com empresa, o pessoal mais qualificado, né? O meu não é, cara. Infelizmente. Tu que pensa. Então tem que. Vou só contar um caso rápido. Uma vez eu fui implantar um sistema num cliente grande aqui, e a gente foi lá implantar o cadastro de produto. Me deram uma menininha lá para fazer o cadastro de produto. Aí eu fui explicando o cadastro de produto lá, meu papai, tá, pronto, agora tu pode cadastrar esse produto aí. O produto começava, sei lá, com celular, alguma coisa do tipo. Aí eu disse, vamos lá, C, digita aí, vamos começar a cadastrar, digita aí C. Ela olhou pro teclado e perguntou, onde é que tá o C? Tiraram essa tecla daqui. Imagina só, o que é que eu pensei quando ela falou isso? Eu disse, meu Deus, um cadastro Eu já passei por isso também, viu? 5.000 produtos para fazer. Mas aí também as aparências enganam, viu? Depois ela desenrolou rapidinho, fez todo o cadastro bem bonitinho, tá? Mas enfim, vamos lá. Então aqui eu defino o comparador, tá? Que vai para a coluna. Nesse caso aqui, como é a coluna de ID, eu sempre deixo equals porque você não tem pesquisa coringa, né? Na coluna de ID. Ou é o ID ou não é o ID. Essas duas últimas colunas aqui é o seguinte, você vai dizer, deixa eu só recortar aqui para ver se ele me dá o parâmetro. Você vai dizer aqui se é para mostrar o botão de pesquisa e se é para mostrar a coluna, tá? Tem alguns clientes que pedem para desabilitar o botão de pesquisar e outros não querem ver a coluna aqui. Às vezes você precisa ter ela aqui escondida, como a ID, por exemplo. Às vezes o cara diz, não quero ver a coluna ID. Tá, mas eu preciso dessa coluna configurada na tabela para mim poder pegar o ID para fazer a edição. Então ali eu posso definir se a coluna ela vai ser mostrada ou não e se eu vou mostrar o botão de pesquisar por ela. Tá? Nesse caso aqui sempre vem true, true. Aqui embaixo mesma coisa, mesma sequência, né? By cidades. Aqui eu vou mostrar, deixa eu ver quais são as colunas que ele tem disponível aqui. Pode ser o nome da cidade. O interessante seria ter a UF antes, né? Para o cara pesquisar. Mas a UF eu vou precisar fazer um inner join e eu vou chegar já nessa parte. Então, eu vou mostrar aqui o nome da cidade. By cidades, ponto nome da cidade, caption. O tamanho da coluna vai ser 300 e o comparador vai ser like. E vai mostrar os dois. Temos uma terceira coluna ali que é o código do Cefaz. Então, deixa eu botar aqui. Código Cefaz. Vai se dar. Vou usar ela agora. Beleza, está configurada a minha pesquisa. Tá? Vamos ver se essa pesquisa vai funcionar. E aí eu vou aproveitar já para dar uma outra dica. Às vezes você quer abrir a página e já posicionar num registro que já existe no banco, ou passar algum parâmetro para a abertura dessa página já, para não ter que startar a aplicação aqui, nesse Go Ctrl F9, e às vezes você tem que navegar até o caminho para chegar na página, achar o registro e tal. A gente pode executar a página aqui pelo F9, que é o Home Page Test, e eu posso passar alguns parâmetros para essa página, para fazer com que ela já abra de um determinado formato, ou já abra carregando um registro. Na outra aula eu expliquei que toda página do framework ele tem esse parâmetro aqui, sargs, que é uma variável que recebe um dicionário em JSON, com vários parâmetros.
Geralmente, no início das páginas, eu guardo esse dicionário, ó, tá? Que vem nesse formato aqui. É chave, entre aspas duplas, você passa o nome do parâmetro, 2 pontos, e o valor do parâmetro, né? Se for um parâmetro string, você passa também entre aspas, ou se for numérico, você passa um valor só numeral. Tá? Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse parâmetrozinho aqui, vou mandar executar a página, e eu vou passar esse parâmetro aqui no argumento. Só que o que eu vou querer abrir aqui é a página cidades. Tá? Eu vou executar. E ele já vai me abrir a página de consulta, carregando, ó, a consulta de cidades. Vamos tentar pesquisar aqui uma cidade. Natal. Enter. Ops. O que é que está errado aqui? Compatível. Type durante segment. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada ali. Eu não percebi. Ah, eu já sei. Faltou um passo aqui. Seguinte, para essa pesquisa aqui ela funcionar, eu preciso declarar dentro da minha classe quais são os campos pesquisáveis, tá? Porque nem todos os campos que eu tenho na tabela, eles vão ser passíveis de pesquisa. Então, depois que eu fizer essa configuraçãozinha aqui, que eu identificar quais são as colunas que eu vou mostrar, eu preciso vir aqui na classe, PO Cidades, aqui do Nigre, e aqui dentro do Properties, eu tenho uma propriedade chamada Search Files, que é justamente os campos pesquisáveis. Eu vou sobrescrever essa propriedade, redefine. Eu vou desmarcar a propriedade... Vou desmarcar aqui a propriedade write, porque eu só vou precisar ter retorno dessa propriedade. E aqui dentro eu vou escrever um códigozinho que é isso aqui. Vou usar um Codebricks aqui, que é o seguinte. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem. Só organizar aqui. Eu vou criar aqui um array de uma estrutura chamada stFile, que é campo. Essa stFile eu posso passar uma definição de um campo, com o nome da tabela, nome do campo, um alias, qual comparador que ele vai usar. Eu tenho vários parâmetros dentro desse stFile. Deixa eu dar um F2 aqui, só para mostrar a estrutura dele. Isso aqui é uma estrutura de dados. Eu vou depois ter uma aula para falar sobre isso aqui, estrutura. Então, ó, nessa estrutura eu posso armazenar várias informações, como o nome da tabela, o nome do campo, o valor dele, qual operador que eu vou usar para fazer um array, um join, sendo o AND, o OR, qual o alias na tabela, e vários parâmetros aqui que eu posso configurar para usar esse campo em queries, tá? Depois a gente vai explorar melhor isso aqui. Então, aqui nessa estrutura, eu vou passar uma lista dos campos que são pesquisáveis. Em que formato? Aqui eu vou colocar o nome da tabela, .name, e o nome do campo que eu quero que seja pesquisável. Nesse caso aqui, o cidade ID, .name, é um campo. E aqui embaixo eu vou passar o campo nome da cidade, nome cidade, .name. E nós temos um terceiro campo lá, né, que é o código Cephas. Pronto. Salvei. Então aqui eu já defini quais são os campos que são pesquisáveis, esses files. Se eu não definir essa propriedade aqui, a consulta ela não vai funcionar. Vamos testar ela agora. Ok. Opa, onde é que tem erros aqui? Deixa eu ver. Naqueles primeiros 3 pontinhos lá que sobrou? Não, acho que não. Deixa eu ver. Eu acho. Não, tá certo, isso aqui tá certo. Esse errinho que ele dá aqui, config elemento não encontrado nessa classe, isso aqui é um bug do dev, tá?
Se você mandar recopilar, ele vai sumir com esse erro e você executa. Até que eu cheguei a comentar isso, acho que ontem. Às vezes ele se perde em memória e faz umas coisas meio estranhas. Ok, compilou. Ó, já não tem mais erro. Ele já deixou eu executar aqui a página de consulta. Normal. Vamos ver se a gente vai pesquisar agora ou se eu esqueci de mais alguma coisa. Vou pesquisar aqui Natal ou coisa boa. Olha só. Ele já trouxe para mim aqui os resultados. Tá? Poderia pesquisar também pelo ID aqui, se fosse o caso. Deixa eu ver se tem cidade 5. Tem cidade 5 aqui. E pelo código do Cefaz também. Vou chutar um código aqui qualquer. Tem todos esses. Ó. Como eu ver que aqui, ó, ele tem 4 páginas. Tá? Eu posso ordenar aqui o grid para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Posso pedir para exibir todos os registros aqui, 50 registros, de uma vez só. Tem 2 páginas. Tá? Tudo praticamente automático. Né? Só precisei definir, resumindo, aqui, configurar, esse case, dizendo qual é os parâmetros da minha pesquisa, e lá na classe, no objeto de negócio, dizer quais são os campos pesquisáveis. E aí o restante do framework já encapsulou para mim. Se eu vier aqui agora e clicar em qualquer cidade dessa, o que é que vai acontecer? Ele vai me levar a... Sacanagem, desmentiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só se o nome da página que eu botei tá certo, tá? Porque é Page Cidades, ó. A página de edição que eu criei é Page Cidades, tá? E aqui na consulta eu configurei Page Cidades Edit. Então, quando eu clico lá no grid, ele vai pegar justamente esse nome aqui para tentar abrir a página de edição. Então, quando eu passei errado, ele vai dar erro. Então, deixa eu corrigir aqui. Vou abrir de novo aqui o meu parâmetro, corrigir aqui o parâmetro. Vamos lá. Executar. Natal. Vem aqui, dou um cliquezinho em Natal. Agora sim, ó. Ele já me abriu a página de cidades, a página de manutenção, com o registro carregado. Simples ou difícil? Vendo você fazer, tá fácil. Mas é fácil. Só é questão de costume. Então, ó, deixa eu fechar aqui para voltar para a página de pesquisa. Seria interessante aqui a gente implementar o seguinte, colocar uma coluna aqui com a UF, né? Que aí eu poderia, por exemplo, eu quero ver todas as cidades do RN, e aí ele já carregar para mim o grid, né? O que é que vocês acham? Legal, isso aí para mim é importante. Então vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa configuração. Como é que eu faço para colocar a coluna de UF aqui? Por quê? Se eu vim aqui na minha análise, na tabela de cidades, eu não tenho campo de UF, né? Eu tenho o estado ID. Eu tenho só a chave estrangeira lá da tabela de estados. Como é que eu vou fazer para inserir um campo de UF ali dentro? Bem simples. Vamos criar aqui uma nova coluna, que antes do nome da cidade. Só que dessa vez eu vou carregar aqui a coluna da tabela de estados. Então eu passo aqui tabela de estados. Eu quero a sigla estado, que é nosso F. Aqui também, sigla estado. O tamanho pode ser 100 mesmo. Vai ser um like. Pode ser um like, não tem problema não. Vai estar visível e vai exibir o botão. Ok. Só que, se eu fizer só isso aqui, a coluna ela vai me aparecer lá. Ou talvez dê até um erro. Deixa eu ver. Tá. A coluna até aparece aqui. Só que eu não vou ter nenhum retorno. Ele não vai funcionar essa coluna. Por quê?
Na query padrão que está indo para o banco, essa coluna ela não existe na tabela de cidades, certo? Então ele não vai achar nada. Para que eu consiga pesquisar aqui pela descrição da UF, eu vou precisar, nesse select, fazer um inner join com a tabela de estados, e aí sim essa coluna ela vai estar disponível na pesquisa. Tá? Em termos mais práticos, vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês aqui uma manhãzinha do framework. Aqui no Business Score tem o nosso pai BO Record, né? Nossa classe famosa BO Record. E aqui dentro existe um método chamado getRows, que é por onde passa todos os selects que vão para o banco. Dentro dessa função, eu tenho a query que é executada. Tá? O que eu vou fazer aqui? Só para a gente debugar. Eu vou pedir para dar um trace nessa query, antes dela ser executada, para mim pegar o retorno dela. Tá? Só para a gente analisar o que é que está indo para o banco. Deixa eu executar de novo aqui. Tentar pesquisar aqui, ó, por UF-RN. Vamos ver qual foi a saída que teve aqui. Na verdade, ele não chegou nem para o banco ainda, porque eu não tenho essa coluna. Deixa eu colocar aqui Natal. Ok, foi para o banco. Ó. Tá aqui o select que foi para o banco. Ó. Isso aqui é bem bacana para fazer debug. Às vezes você não sabe o que é que está retornando do banco, então por aqui você consegue pegar. Cadê o meu HFSQL? Tá aqui. Vamos executar essa consulta aqui. Ok. Se a gente for analisar essa consulta, vocês vão perceber que realmente não existe coluna de UF aqui. Todas as colunas que estão carregadas nesse select, eles fazem parte da tabela de cidades. Ó. Cidades. Não sei se dá para dar zoom aqui, dá. Ó, é tudo da tabela de cidades. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Para essa minha consulta funcionar, eu vou ter que alterar esse select aqui para começar a incluir o inner join com a tabela de estados e passar até aquela coluna de UF disponível para o filtro. Tá? Esse select aqui, vocês veem que em nenhum momento da minha classe, quando eu configurei ela, eu disse que eu fiz aquele select, eu especifiquei select, né? Eu só tenho aqui as construções padrão, as propriedades de role, table name, etc e tal. Eu não tenho nenhum select aqui dentro. Por quê? Por padrão, o framework ele já encapsula esse select aqui. Ele mesmo já sabe como buscar os dados na tabela e produzir esse select para você não ter que estar se preocupando com isso a priori. Mas aí nesse caso, como a gente vai precisar ter um inner join, aí a gente vai ter que começar a escrever um pouquinho do SQL. Como? Na classe BO Cidades, eu tenho aqui nas properties essa outra propriedade aqui que é chamada de Select Query, tá? Que por padrão ela não vem na minha classe filha. A classe pai encapsula aquele select que eu mostrei no HFSQL. Eu vou redefinir ela, redefine. Vou desmarcar aqui também a propriedade write, que eu não vou fazer set nela, vou só captar valor. E aqui eu vou escrever a minha query. Como? Eu uso esse formato aqui. Tá? Mas vocês podem usar um formato de vocês também. Select. Aqui eu vou chamar uma propriedadezinha que é da classe, chamada Selected Fields. O que é esse Selected Fields? É a lista de todos os campos que fazem parte dessa tabela aqui, a tabela de cidades. Para mim não ter que escrever campo a campo, como está aqui no HFSQL, ó, cidade ID, nome da cidade, código Cefaz. Então, já existe uma propriedade na classe que vai lá na análise e pega toda essa listagem aqui e já inclui para mim no select. Tá? Então, quando eu faço Selected Files, ele pega todos os campos que já é dessa tabela. Aí se alguém me pergunta, por que você não usa simplesmente asterisco? Né? Seria mais fácil? Seria, mas como eu vou ter outras tabelas vinculadas aqui, é interessante que eu sempre tenha a definição usando esse padrão de tabela, ponto, nome do campo. E aí por isso que a gente precisa montar essa instrução completa.
Então, aqui eu vou passar o meu from, e aí eu sempre uso os nomes da análise, tá, como padrão, porque se eu trocar o nome de tabela, o nome de campo, automaticamente isso já me reflete aqui na minha classe, tá? E aqui eu vou fazer os inner joins. Inner join com a tabela de estados, .name, com... Opa. Novamente aqui eu vou repetir estados. Sempre eu vou usar esse padrão aqui de colocar, concatenar o nome da tabela com o nome do campo. Tá? Nesse caso aqui, eu vou vincular o estado ID com o estado ID da minha tabela de cidades. .name mais by cidades.estado ID.name. Tá, pessoal? É um inner join simples, escrito em SQL, só que aqui a gente usa sempre o nome as entidades da análise para estar fazendo a concatenação, né? Porque se por acaso eu precisar alterar esse nome de tabela ou esse nome de campo, automaticamente o WebDev ele vai renomear para mim. E aí eu não preciso ter o trabalho de ir em cada query lá e fazer a alteração. Eu já tive um caso prático desse, quando a gente estava migrando base para Oracle. Oracle só aceita 30 caracteres por nome de objeto. E a gente tinha algumas tabelas que estavam com nomes bem grandes. Nós alteramos a análise, automaticamente a análise alterou para mim aqui, e a gente rodou o projeto sem mais nenhuma alteração. Então foi bem rápido essa troca de nomes de tabelas e de campos. Tá? Então, ó, eu vou executar aqui a página novamente, só para a gente ver esse resultado aqui. Depois eu vou complementar. Deixa eu executar aqui a consulta, Natal, ok. Vou pegar aqui, ó, a minha query. Vamos lá no HFSQL, ó. Tá aqui o meu from e o meu inner join, ó. Tá? Vocês conseguiram entender o resultado que isso aqui produz? Tranquilo? Sim. Beleza. Essa query ainda não está completa. Eu preciso ainda... Eu fiz o inner join aqui com a tabela de estados. Ok, bacana. Só que a minha consulta, vou executar aqui a consulta no HFSQL, ó, a consulta não me retorna ainda a coluna de UF, né? Eu só fiz o inner join com a tabela. Eu não disse que eu deveria mostrar a coluna de UF aqui em cima. Então, eu vou complementar a minha query. Aqui, ó, eu vou passar a instrução dizendo que agora eu quero que ele mostre o campo da tabela de estados chamado UF. UF não, é sigla estado. Então, aqui é a minha UF. Tá? Já está aqui, beleza? Ok. Vamos executar agora para ver o que vai acontecer, né? Deixa eu fazer uma consulta aqui, Natal. Ok, consultou bacana, não tem nenhum erro no SQL. Vou copiar e colar aqui, só para a gente ver. Executei. Ó, agora eu tenho a minha coluna de UF aqui, né? Vamos tentar pesquisar, então, aqui no grid, por UF. Eu quero todas as cidades do RN. Não me aconteceu nada. Alguém sabe por que ele não está conseguindo filtrar? E, inclusive, ele não está conseguindo, ó, mostrar a UF aqui, ó. Alguém se arrisca? Tem que ter um erro na programação. Não. Não é exatamente um erro. Na estrutura da tabela você previu o campo... previu, ok, esqueci. Você está por aí, Jorge Matos? Não tinha visto. Oi, Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Fazia tempo que não escutava a tua voz, cara. Não, uma honra tê-lo por aqui. O privilégio é meu. Obrigado.
Então, pessoal, é o seguinte, não aparece aqui ainda e também eu não consigo filtrar ainda pela UF aqui, por quê? Lembra que eu falei que no início que para que uma coluna seja pesquisável aqui, ela precisa estar nessa propriedade aqui, ó, sys files, que são os campos pesquisáveis. Eu não tenho ainda a definição dessa coluna UF aqui. Então, o Grid não entendeu que aquela coluna ela é pesquisável, que ela vai fazer parte da pesquisa. Então, eu vou simplesmente adicionar aqui, siglistado.meio. Neste formato aqui, salvei e vamos lá, vamos tentar agora. Cadê a minha página de consulta? Tá aqui. Ok. Vamos tentar agora aqui. Natal. Opa! O que é que ele está me dizendo aqui? Sigla estado não existe na estrutura STROW. O que é que isso significa? Essa tabela de pesquisa utiliza aquela estrutura que eu defino no início da minha classe para fazer o carregamento dos dados. Tá? Lá na página de consulta, ele está usando o meu objeto cidades para carregar os dados. Só que cidades.row. Não tem a coluna sigla estado, ó, tá vendo? Por isso que ele reclamou ali. Ó, você está me pedindo uma coluna que não existe aqui na estrutura. Ok, tudo bem. Como é que a gente contorna isso? Simplesmente eu vou definir essa coluna, sigla estado, dentro da minha estrutura STROW. E aqui eu costumo fazer o seguinte, ó, colunas virtuais, sigla estado é uma string. Tá? E por padrão, eu não coloco o mapping aqui do lado dessa coluna. Para mim, visualmente, quando eu vejo uma coluna dentro dessa estrutura que não tem mapping, eu já sei que ela é uma coluna virtual, que geralmente vai vir de um inner join. Entendido? Quer que eu explique de novo ou tá tranquilo? Da minha parte, tranquilo. Depois do outro vídeo. Só recapitulando. Para funcionar a consulta com tabelas vinculadas via inner join, eu preciso modificar o meu select, tá? Escrever ele novamente, incluindo o inner join e a coluna pesquisável. Preciso definir essa coluna na estrutura de campos pesquisáveis e preciso colocar essa coluna também na estrutura da tabela virtual, na estrutura da classe do BO. Vamos testar agora? Natal. Olha só, já me veio aqui, ó, o conteúdo da coluna. Vamos pesquisar agora aqui por todas as cidades do RN. Está aqui todas as cidades do RN. Tranquilo? Entendido? Maravilha. Ô, Eduardo, Fala, eu que estou bem escuto. atrasado nisso aí, estou com 11 aulas atrasadas aí, mas essa aí não é a interface do usuário, não, né? Essa que está na tela agora aí. Essa tabela aqui, Não, você não entendeu. É assim, para o usuário pesquisar uma cidade, um estado, essa aí não é a interface do usuário, não, né? se você Ou é? quiser, sim. Se você não quiser, você pode fazer a Ele sua não vai interface. entender nada desses likes. Tá, aqui tu pode trocar esse nome aqui para uma outra coisa, sei lá. Tipo, vinha aqui um igual, não sei. Maior. Você pode colocar, renomear isso aqui. O que ele vai O usuário precisar final saber, vai ter que saber operar essa linha de digitação aí? espera-se que ele pelo menos tenha noção de que isso aqui é um campo pesquisável, né?
Ele podia achar. Aí não vai entender nada disso aí. Agora, Ele não vai entender nada. tem uma outra opção, que é o seguinte. Aí vem as personalizações. Você pode... Então, essa é a interface do usuário já? Do sistema? Sim. Não vai dar Mas, certo, sim. não. Bem, essa é uma interface padrão que o framework traz. Você não é obrigado a usar ela, tá? Você pode criar a tua página de pesquisa da maneira que você acha que é mais adequada ao teu usuário e usar a mesma infraestrutura que está atrás, os BOs, das classes, entendeu? Isso aqui é um padrão. O usuário é tudo burro. Ele quer ver telinha bonita, ó, pesquisar isso aqui, nome do cliente, estado, cidade, clicar ali e mostrar para ele isso aí, não vai entender, não? Tudo bem, mas é tudo customizado da tua forma, não tem problema. Ah, Uma tá. outra maneira que você pode fazer é já trazer esse grid carregado, tá? Por padrão, quando ele abre vazio, né? Isso é um padrão que a gente adota aqui nos nossos Sim. sistemas. Mas já tem um outro cliente que utiliza um aplicativo também em cima do framework que diz, não, eu gosto de ver já tudo na tela. Aí eu vou explicar para ele, olha, pode colocar e tal, mas isso vai estar dando carga desnecessária no banco, etc, etc. Não, mas eu quero ver na tela. Então, tudo bem. Como é que você Mas faz? ele nunca vai saber o que é like, gosta de quê. Né? Ele não vai saber nunca. Esse meu cliente, ele sabe, ele até sabe, mas tem outros que realmente não sabem. Vou fazer para os burrinhos. Vamos lá. Se você quiser trazer essa página já carregada, você pode usar uma instrução aqui. Deixa eu só lembrar o nome dela aqui. Tá aqui. Você configura na tua página, ou pode ser também via menu, isso. Essa instrução aqui, ó. Default load all data igual a true. O que vai acontecer? Vou executar a página de novo agora. Ele está carregando. Está demorando agora um pouquinho porque ele está carregando, né? São 5.000 cidades. Carregando tudo, né? Carregou tudo, ó. Tá todas as cidades aqui, ó. Quantas páginas nós temos? 279 páginas de registro. E deixa o cara ir lá e pesquisar, procurar a cidade dele no meio de 5.000 cidades. É uma opção que você tem. Lógico que essa opção de carregar, ela é interessante quando você tem uma tabela um pouco menor, né? Porque tabela de cidades não é muito grande. É interessante realmente você fazer o filtro aqui e localizar. Mas tabelas menores, aí que você tem 10, 15, 20 registros, aí eu acho que vale a pena você já trazê-la carregada, tá? Então, recapitulando, se quiser carregar os dados, vem aqui, ó, default load all data igual a true, ele já carrega para você. Tá. Beleza. Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações? Eu só acho que essa tela para o usuário final é complicadíssima, né? Igual lupa, like, para quê. Ele não vai saber isso aí, não dá. Consultar o cliente. Ele levou o mouse ali dentro desse campo, ó. Informe a cidade que você quer pesquisar, o estado que você quer pesquisar. Isso poderíamos colocar aqui, por exemplo, um placeholder, né? Digite uma cidade, uma coisa do tipo. Ou, como eu falei, você pode esconder alguns botões ali. Eu não sei o botão. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer esconder eles dois ali. Você pode esconder o botão de pesquisar. E o comparador, eu acho que também. Deixa eu ver aqui qual o resultado. Ó, o comparador ele não escondeu, mas a gente pode alterar para ele esconder também o HTML. Você viu que eu escondi a lupazinha, né, de pesquisa? Sim. Poderia alterar também o código ali para alterar esse like, não trazer esse botão aí do comparador. Deixa eu só tentar deletar ele aqui para ter uma noção de como é que ficaria. Tirar esse botão daqui, tira daqui, tira. Paga. Comenta só, não tira não, depois tem que voltar. Ué. Estou pagando só do HTML aqui.
Não se preocupa não. Seria mais ou menos assim, porque o campo aqui ele não esticou, né? Mas ele ficaria completo aqui. Você ficaria só com o campo limpo aqui. Tá? A tabela também funciona. Funciona. Diminuiria a quantidade de informações que você tem na tela. A gente consegue fazer essa personalização. Tá perfeito. Por que você não traduz, Eduardo? Oi? Traduz like aí para o português? Oi? Por que não traduz para o português? Pode traduzir, porque o nosso programador, quando ele fez, ele usou esse padrão aqui, mas esse aqui é um template customizado, é só entrar e trocar. Tá? Isso aí é personalizável. Podia até botar, sei lá, um asteriscozinho ali, porque se botar um outro nome, vai ficar grandão também aqui em cima, né? Vai estar comendo aqui espaço da coluna. Pode só botar em vez do like, bota um asterisco. Gente, o grid da PC Soft é a mesma coisa, só não tem aparecendo assim. Eu acho que tá chovendo no molhado. Isso aí é recurso. O usuário também não é tão burro assim. Até porque depois do Facebook... É burro. Ele não vai entender isso aí nunca, essa tela. Mas, mas ele acostuma. É questão de treinamento. A gente não está falando de um sistema que vai entregar para o usuário e dizer se vira, né? Você tem que pegar e explicar. Ó. Eu sei que não é, gente, mas estão fazendo um sistema em português. Mas aqui para ver. Aí você tem que botar aí, ó, localizar cliente. Ele vai lá e localiza. É só trocar uma palavra. A gente está perdendo 10 minutos aqui numa coisa que eu não... Pronto, trocamos o like por um asterisco. Gente, eu só estou pensando no usuário final da aplicação, que depois vai dar nota no nosso trabalho, só isso. Mas, tudo isso que a gente está discutindo é customizável, é personalizável, tá? Então, não se preocupa porque não é nada amarrado, não é assim, não. Dá para customizar, dá para trocar, isso aí é tranquilo, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, dúvidas aí com relação a essa página de consulta, a Kelly ali personalizada. Eduardo, só uma pergunta aí. Você usou qual componente ali do jQuery para construir a grid? Foi o... Na verdade, a grid é AngularJS. O AngularJS. Por que não foi usado, por exemplo, a Data Tables? Que no caso da Data Tables, por exemplo, é a que eu uso, não tem um campo de pesquisa específico, ele tem um campinho lá em cima escrito pesquisar, e ele pesquisa em qualquer coluna que ele quiser digitar. A Data Table que você fala é jQuery? jQuery também. Ela é do Bootstrap, né? Sim. Veja só, essa tabela foi feita assim por exigência de um cliente em um projeto. Ele tem um outro sistema que ele usava, que ele usa, aliás, que funciona dessa forma. Então, ele não pediu, ele exigiu que a gente fizesse uma tabela igual a que ele tinha lá. Então, a gente teve que implementar essa tabela em AngularJS dessa forma aqui. Antes, a gente tinha uma tabela mais simplificada, em Bootstrap, inclusive. Não tinha tantos recursos quanto essa aqui. Por exemplo, essa aqui, até redimensionar a coluna, você consegue. Cadê? Até se eu quiser redimensionar, eu consigo. Um scroll com tudo. A gente tinha uma tabela mais simples antes e que a gente funcionava dessa forma. Eu tinha um campo só de pesquisa e eu digitava lá a pesquisa e ele fazia a pesquisa em todos os campos. Entendeu? Mas por exigência desse cliente, a gente acabou tendo que implementar essa página dessa forma. Mas como eu falei no início, essa aqui é um padrão que o framework já traz, que rapidinho você consegue implementar uma pesquisa. Mas você pode implementar as tuas também. Não, eu pensei que de repente tinha alguma outra amarração por causa do Bootstrap, a versão dele, alguma coisa assim. Mas se foi isso aí, não tem problema nenhum, é tranquilo. Tá? O que mais? Perguntas? Tranquilo. Então, só voltando aqui. Sim. Dizer apenas que eu ontem não tive um compromisso, não tive disponibilidade de estar presente na aula e
quarta-feira tinha dado uma opinião sobre o SCM. Creio que isso já está resolvido, não é? Ontem a gente conseguiu fazer algumas coisas já com o SCM aí. Ok. Hoje é porque realmente está fora, né, o link, mas ontem o pessoal conseguiu criar algumas páginas e postar lá no SCM. Foi mais, eu acho que, problema de conexão do que do próprio SCM em si. Hoje ele fugiu de mim. Amanhã ela dá um jeito dele. Espero que amanhã ele esteja no ar e a gente consegue realinhar. Então tá fora o SM. Eu ia perguntar para você. É que eu cheguei atrasado. O Jorge Barros tem forma de poder de reiniciar o servidor na cloud. Hoje o Eduardo pode ver como é que pode fazer isso e de repente reiniciar o servidor ou aceder. Ele ainda está fora aqui. Então pode ser que seja. Eu não tenho a senha para aceder por remote desktop, quem tem é o Tom. Talvez acedendo por remote desktop possa saber se o serviço do Hyperfile SQL está parado, eventualmente. Esse é o painel de controle do VPS, dá para fazer e reiniciar a minha VPS, ele reinicia. É tipo um restart. Pode dar um restart então aí, Jorge. Jorge Barros pode dar isso aí mesmo. Ou no outro. É o Barros que está, né? Tá. Pode fazer como a gente diz aqui, mete o dedo no reset aí e vamos ver se ele vai voltar. Não precisa marcar esse, não? Pode validar. Esse aí está no Canadá, né? E portanto era só para justificar porque é que eu não estive presente, quer dizer, não foi por nada, foi porque eu não pude mesmo e qualquer colaboração que eu possa dar em relação ao SM disponham, né? Mas se ficou resolvido, ótimo. Portanto, depois acabei por perceber que talvez o Eduardo, para facilitar, tivesse criado apenas um usuário e cada um faça as suas páginas separadamente, portanto, separadamente, isto é, a própria página identificando o nome da página, identificando quem a fez, né? Uma forma mais simples de utilizar o SM. Exatamente. Eu acho que a máquina acabou ficando fora. Estou vendo ali no processador, ali no gráfico do processador, ele estava com 100%. Acho que algum processo deve ter travado ele. Por isso que ele ficou fora. Por exemplo, aqui na região de Campinas, a net ficou totalmente fora a tarde inteira. Sem telefone, sem nada. Ali está parecendo mais um problema interno mesmo, de processamento. E dá para acompanhar ali o processo de reinício, está em 55% ali. Lá onde o Jorge Barros clicou. Ok. Deixa eu aproveitar aqui, o Daniel colocou umas dúvidas aqui. Pessoal, precisa alterar a porta de conexão da análise no banco PostgreSQL. Daniel, você precisa alterar dentro da própria análise ou no framework? Acho que é na própria análise, não é isso? Feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde para você. Eu estou enrolada aqui na faculdade, estou na fase de prova, estou presa aqui aguardando a aula. Marcelo, estamos escutando a tua conversa aí, Toninho, eu acho. Desculpe. Pronto. Daniel, está por aí? A tua dúvida é com relação à porta na análise? O Daniel já foi. Ele já saiu? Já saiu. Será que tem? Ele está no grupo, tá? Daniel. Esse aqui dá um oi para ele. Depois ele Daniel Viana está aqui. O servidor já está respondendo, hein? Depois me contacta. Aqui. Vou dar um feedback para ele ali. Agora voltou. Realmente, acho que algum processo ali que travou. Então aí, quando for preciso, Jorge Barros faz restart, está resolvido. Pronto, show de bola.
Voltou mesmo, o meu voltou aqui, carregando. Não. Tá no ar já, então o SCM deve funcionar aí. Eu não consigo conexão remota, ele deve estar processando ainda, reiniciando, mas tranquilo. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui por hoje, só dar um reforço aqui nessa questão da Query. Eu fiz aqui com um inner join, mas vocês podem fazer vários inner joins e qualquer tipo de alteração na query, desde que ela seja uma query executável, logicamente, no banco de dados, tá? Vocês podem ficar à vontade para brincar aqui. Lembrando que essa select query, quando vocês alteram, ela passa a ser a query padrão de toda consulta que é disparada a partir desse objeto de negócio, tá? Então, tomar um pouco de cuidado, dependendo do tipo de tabela e de situação, para não ficar uma consulta muito pesada, tá? Se for preciso ter uma query customizada para atender uma determinada situação, a gente pode subscrever um método específico e fazer isso aqui dentro do próprio método. Aqui, no select query, que é padrão, sempre deixar um select mais enxuto possível, tá? Para não ter queda de desempenho. Compartilhar a tua tela, Eduardo. Tá, desculpa. Jorge, libera para mim aí. Pronto. Estava falando sobre isso aqui, ó, sobre essa select query que a gente subscreveu. Sempre tentar manter essa select query o mais enxuto possível, porque todas as consultas padrão que você vai fazer a partir do objeto de negócio, ela vai passar por aqui. Se você tiver uma consulta específica que tem muitos inner joins, tem muito tratamento, aí a gente pode criar um método separado para fazer essa consulta específica, tá? Aqui, manter sempre o mais enxuto possível. No passar das aulas, a gente vai fazer uns outros casos aí, e vocês vão entender melhor, beleza? Beleza. Então, por hoje seria isso. Amanhã eu vou estar dando atualizada no material aí, e já planejando o que a gente vai ver na próxima semana. Mas seria bem interessante se vocês conseguissem fazer agora aí com a SCM no ar, as classes de vocês, tá? E fazer as páginas de vocês para praticar o que a gente passou aí nos últimos encontros e conseguir entender bem os conceitos, tá? Antes da gente começar a avançar um pouco mais aí no conteúdo. Beleza? A gente não pode mexer no SQL, desculpa, não, no HTML, né? Igual você mexeu. Se mexer, vai mexer para todo mundo, né? Você diz aqui no browser? Igual você mudou asterisco para like para asterisco. Aqui no browser você pode mudar, porque o que você faz aqui, ele só tem efeito aqui. Se tu recarregar a página, ele já volta o que estava antes. Tá? Tá. Eduardo, uma pergunta depois. Eu quero começar um projeto novo. Sim. Certo? Esse framework que você usou, depois lá pro final do curso, você poderia dar um toque como instalar ele aqui na minha máquina para me começar um projeto novo. Tá, eu sei que você falou, eu sei que você deu umas dicas, acho que ontem, se eu não me engano, tá? Para a gente começar um projeto em branco, usando o framework que você utilizou. Amanhã eu posso fazer isso aí, disponibilizar para vocês um projeto em branco, porque na verdade é só importar esses componentes aqui que eu marquei e mais uma classe aqui, mais duas classes. Isso é BO Record lá, né? Que está aqui dentro. Opa, essas duas classes com mais com esses componentes aqui é o que você precisa para funcionar o framework. Amanhã eu faço um projetozinho separado e em branco e já coloco aí para vocês, tá? Porque vocês podem baixar e a partir dele já seguir. Porque daí a gente poderia, quem interessa, que é o meu caso, já começaria a fazer alguma coisa já dentro do projeto que eu quero, né? Tranquilo, é facinho fazer isso. Não esquece do usuário e senha, aquelas duas tabelas lá para... Sim. Não, a análise quando for, essas tabelas que estão fora aqui não vão, né? Porque não vão, só essas aí, né? Só essas aqui. Beleza. Tá? Então, pessoal, se alguém não tem nada a colocar, podemos encerrar. É que hoje é sexta-feira.
Beleza, Eduardo. Obrigado. Amanhã de manhã, se quiserem, pode me chamar aí no Skype, eu vou estar fazendo umas coisas aí no framework, no curso, e aí a gente pode ali tirar uma duvidazinha, tá bom? Tá ok, obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.